Vamos ver então um ciclo aqui, em tese, né, de intermediário, de uma mulher intermediária, e vamos discutir aqui algumas coisas. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, e o ciclo é esse daqui, ó, semana 1 a 8, oximetolona, 5 miligramas por dia, boldenona, 50 miligramas por semana, e a TPC, gel de testosterona, por 8 semanas. Não tinha dosagem do gel de testosterona, eu vou supor que é um androgel, então, e aí a gente vai ter que, né, destrinchar sobre isso. É importante falar que não estava especificado se era um ciclo prescrito por médico ou não, mas ao que tudo indica é não, né? Porque boldenona é de uso veterinário. E claro que tem o uso humano. Leandro, você já teve alguma aluna que usou boldenona, ela ficou relinchando e... Bom, se ficou é porque já estava, mas assim, é uma droga que os estudos em humanos são muito limitados, né? Porque ela é realmente veterinária. Inclusive, se quiser entender mais sobre a boldenona, só procurar Leandro Twin mais tema. Algumas pessoas aqui talvez não tenham reconhecido, mas a oximetolona é o Hemogenin. E ao contrário do que o pessoal imagina, o Hemogenin não é uma droga ruim para mulheres. É uma droga boa, porque ela tem um valor androgênico baixo, com um ótimo potencial anabólico. O grande lance é que começou-se a se falar sobre isso, né? E eu vi isso acontecer, tá? Vários médicos prescrevendo Hemogenin, só que passando um comprimido inteiro, 50 miligramas por dia. Gente, que arregaço! Tem que pensar que uma dosagem, assim, para mulher de 30 miligramas de andrógenos na semana já é suprafisiológica, porque a mulher produz 10 vezes menos testosterona do que o homem. Então, se um homem fabrica mais ou menos 70 miligramas, uma mulher vai fabricar mais ou menos 7. E isso uma boa mulher, ou seja, já é bastante acima, né? Então, aqui, de cara, a gente já tem que fazer esse cálculo de andrógenos semanais. 5 miligramas por dia vezes 7, 7 vezes 5, 35, e 50 miligramas por semana, então aqui temos 85 de andrógenos por semana, o que é bastante elevado para uma mulher intermediária, tá? Uma mulher dessa daqui provavelmente vai ter uma boa virilização, ainda que cada pessoa responde de um jeito, mas é bem provável que sim. Só que o grande problema daqui é qual? Vai demorar um pouco para acontecer. Eu falei muito no meu curso de esteroides sobre meia-vida. Então, o que acontece aqui? Ó? A oximetolona é via oral, então a meia-vida dela é curta, tá? Já a boldenona, um decilenato de boldenona, que provavelmente deve ser, ela é de meia-vida longa. E qual que é o problema, Leandro? É que você coloca no teu organismo e ela vem carregando. Só que quando você faz a outra aplicação, ela ainda está no organismo. Aí sobe um pouco mais, aí sobe um pouco mais. E a gente está falando aqui de atingir um pico mesmo com 3 a 5 meias-vidas. Ou seja, pode demorar de 3 a 5 semanas para empilhar. E aí, quando empilhar, se der ruim, para desempilhar, pode demorar bastante. Então, eu particularmente não gosto de usar meia-vida longa com mulher, a menos que tenha uma noção assim absurda, porque se não se empilhar depois fica complicado. Então essa boldenona aqui, ela é bem questionável. Tem muita mulher que pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, me manda a sua dúvida lá, sobre a boldenona para o uso da mulher. Não é uma droga tão ruim, mas por ser de meia-vida longa é complicado e mercado underground tem muita falsificação de boldenona. Então, eu se fosse mulher, eu jamais utilizaria mercado underground. Por quê? Se for subdosado, tudo bem, você não vai ter resultado, tá tudo certo. Gastou dinheiro, mas não se ferrou. Agora, e se for falsificado com testosterona? Nossa, é uma porrada, é um arregaço que às vezes vai deixar a voz grossa para sempre. Então, eu não usaria. Eu ficaria em drogas comerciais, de farmácia, e sempre com orientação médica. Ah, não vai passar esse pano no vídeo? Não, não é passar pano. É porque a gente está acostumado a ver isso. A pessoa que tem nenhum conhecimento, ela tem medo. A pessoa que tem muito conhecimento, ela tem mais medo ainda, porque ela fala, meu, o negócio não é brincadeira. Quando a pessoa está no meio do caminho, ela se sente confiante. Então, se você está achando agora que esteroide é de boa, que é tranquilo, que você consegue fazer por conta, que não é tão perigoso assim, você está no meio do caminho. Você não tem conhecimento aprofundado. Pega qualquer cara que tem conhecimento aprofundado e pergunta de esteroide. Ele é medroso, porque ele entende o que pode acontecer e ele entende que é complexo. Então, gente, o vídeo aqui é para a gente analisar e justamente ver que, por exemplo, aqui já tem erro. E aparentemente é um protocolo que várias mulheres validariam. Então não é passar pano, é que é a verdade. Por exemplo, lá no meu curso de esteroides, tem um monte de médico que falou, Leandro, obrigado, agora eu me sinto seguro para prescrever esteroide para os meus pacientes para essa finalidade. Então quer dizer, o cara é médico e ele foi procurar o meu curso porque na faculdade não tem.
Então não é porque o cara passou na faculdade que ele sabe trabalhar com isso. Eu também passei na faculdade de educação física e eu não sei dar aula de dança, eu não sei dar aula de capoeira. E tá tudo bem, porque eu também não atuo com isso. O grande problema é que alguns médicos viram que o mercado fitness é interessante e começaram a atuar ali sem conhecimento. E aí só ferra a galera. Então aqui, ó, eu não faria a utilização. Já o Hemogenin, a oximetolona, tá uma quantidade legal. E de repente, se o ciclo fosse só isso aqui, ó, só oximetolona para intermediário, seria melhor do que essa boldenona aqui. Não quer dizer que você pode copiar, porque você não tem nem como saber se você é intermediário ou não. Um adendo aqui que eu poderia fazer, uma coisa que eu gosto e vários treinadores gostam também, é usar os esteroides orais de pré-treino para aumentar o punch, a agressividade no treinamento, isso é relevante. E aqui sobre a TPC, tá gel de testosterona por 8 semanas, de novo eu vou entender que é um androgel. Se for um androgel, é uma carga gigantesca para mulher, ainda que não tem aqui, né? Mas não faz sentido nenhum, eu vou usar o androgel uma vez na semana. Ruim. Para ficar estável, teria que ser todos os dias. Só que todos os dias teria que ser uma quantidade muito menor oferecida no androgel, porque é bem comum mulher tomando androgel ir para 200, 300 nanogramas por decilitro de testosterona. E isso é péssimo. A mulher vai se sentir bem pra caramba. Libido lá em cima, força, disposição, ganho de massa muscular, perda de gordura, beleza. Só que também vai se encher de colateral, pele, cabelo, clítoris. Vai acabar com tudo. Então assim, testosterona na mulher, pessoal, a gente não mexe, tá? Normalmente a gente deixa ela quietinha e de repente aqui ela só voltaria, né, pro anticoncepcional, se fosse alguma coisa assim, para ser uma reposição hormonal feminina e tá tudo certo. Mas de novo aqui, pode ser que seja um gel de testosterona manipulado específico para isso, para ficar numa dosagem fisiológica, ok, mas aí tem que ver se isso também é viável. Meninas, eu vou deixar vocês agora com este vídeo aqui, que é para a gente aprofundar um pouco mais, né, no mundo dos hormônios para as meninas. Esse vídeo aqui é bem importante, porque lembrem dos colaterais para vocês. São colaterais eternos, a voz não volta mais, então você não pode errar. Dá uma conferida nesse vídeo aqui.